Cuidados e saúde. Doenças relacionadas à raça. Você sabia que depois da espécie humana, o cão é o mamífero em que se identificou o maior número de doenças hereditárias? E isso se aplica, como já apresentado, pela reprodução seletiva realizada por humanos em busca de obter exemplares com fenótipo e genótipo desejados. Assim surgiram as chamadas raças puras. Em julho de 2015, o banco de dados da OMIA, Herança Mendeliana Online em Animais, listou 653 doenças hereditárias surgidas a partir da busca por características desejáveis nos cães. A predisposição racial. O risco aumentado para uma condição em uma determinada raça é chamado de predisposição racial. Ocorre quando a frequência de certas doenças é maior em determinadas raças de cães do que na população canina em geral. Tais doenças podem ser genéticas, devido a um dano ou erro no material genético, ou hereditárias, ou seja, transmitidas entre gerações, podendo se manifestar em algum momento da vida do indivíduo. Quanto maior a proximidade genética, maior o risco de transmissão de uma doença relacionada à raça. A busca pelo cão ideal levou ao acasalamento entre matrizes e padreadores, fêmeas e machos reprodutores, com maior número de características visíveis desejadas, tudo para fixar características, muitas vezes com a prática da endogamia, ou seja, acasalamentos entre indivíduos com parentesco, resultando na homogeneidade dos indivíduos da mesma raça. Evidentemente, esse objetivo gradativamente foi sendo alcançado. No entanto, a fixação das características desejadas visíveis fixou também o que não podia ser visto, ou as doenças geneticamente transmissíveis. Isso porque no mesmo gene onde era encontrado o código genético de uma determinada característica, havia uma associação ao código da doença. Desse modo, cada vez que essa característica era selecionada, a possibilidade de transmissão da doença também era. Assim, as doenças passaram a fazer parte do patrimônio genético de cada raça canina. Quando a predisposição estiver relacionada a condições hereditárias graves, com possibilidade de transmissão aos seus descendentes, os cães afetados deverão ser impedidos de se reproduzirem para a diminuição da frequência da doença. Sendo assim, é fundamental que, antes de adotar ou adquirir um cão, o tutor busque orientação de um veterinário para uma completa abordagem sobre a predisposição da raça a uma ou mais doenças. Osteocondrite dissecante. Osteocondrite dissecante, ou apenas OCD, é uma condição dolorosa que afeta a cartilagem articular, geralmente do ombro em Border Collies, às vezes no joelho ou cotovelo. Ocorre mais comumente entre o 4º e o 8º meses de vida do cão, embora seja ocasionalmente visto também em cães mais velhos. E uma curiosidade, os machos são 5 vezes mais afetados do que as fêmeas. A dor está relacionada à inflamação da cartilagem que racha e necrosa, possibilitando que uma pequena parte da cartilagem se quebre e flutue livremente na articulação. Este resíduo de cartilagem continua a crescer, o que aumenta a inflamação, irrita os nervos e causa o aumento da dor.
A necrose da cartilagem pode também afetar o osso. Causas da osteocondrite dissecante. As causas exatas da osteocondrite dissecante são desconhecidas. Acredita-se que seja multifatorial, fatores genéticos e, portanto, herdabilidade. Diagnóstico, prevenção e tratamento. O diagnóstico é feito por radiografia. Nos cães mais novos, o tratamento é repouso absoluto, o que vai durar de 4 a 10 semanas com proibição de esforço físico. Se esse repouso for respeitado, nessa idade a cartilagem se reparará em 60% dos casos e não haverá efeitos colaterais. A prevenção é apenas uma questão de bom senso. Dieta adequada sem suplementação mineral supérflua em filhotes, inibição de atividade física de grande esforço e evitar a obesidade. O tratamento é cirúrgico nos casos mais graves ou quando o repouso não for suficiente. O veterinário remove o pedaço de cartilagem flutuante e repara as lesões cartilaginosas. Aos 15 dias de descanso, o cão recupera toda a sua mobilidade. As recorrências são muito raras. Displasia coxofemoral ou displasia do quadril. De acordo com um estudo da OFA, The Orthopedic Foundation for Animals, mais de 10% dos Border Collies sofrem dessa anomalia. A displasia coxofemoral é uma doença que pode ser hereditária ou adquirida, causando dor e dificuldade de locomoção. Caracteriza-se pela má formação da articulação coxofemoral, ou seja, entre a cabeça do fêmur, ligação e acetábulo, cavidade do osso ilíaco, promovendo gradual perda da cartilagem e, consequentemente, o desgaste e deformação das partes ósseas envolvidas em 5 níveis distintos, indicados da seguinte maneira: HD-, articulações normais; HD+-, articulações próximas da normalidade; HD+, displasia leve; HD++, displasia moderada; e HD++, displasia grave. Sintomas e tratamento. Os principais sintomas são claudicação, ou seja, mancar, ombro curvado, inatividade, recusa de exercícios físicos como correr, pular ou até mesmo caminhar, e osso do quadril protuberante. Existem vários tratamentos disponíveis para o alívio de um cão com displasia coxofemoral: alongamento, fisioterapia, monitorização do peso, exercícios específicos, suplementos alimentares, medicamentos e, em alguns casos, cirurgia preventiva ou corretiva. Surdez. Assim como muitas outras raças, o Border Collie também possui predisposição para 2 tipos de surdez: neurosensorial congênita, associada à pigmentação, e neurosensorial de início tardio. A primeira
afeta um ou ambos os ouvidos de filhotes com 3 a 4 semanas de vida. Ocorre devido à degeneração das estruturas nervosas dentro do ouvido interno e afeta principalmente cães portadores do alelo Merle dominante e cães homozigotos para este alelo, ou seja, Double Merle. Pode ocorrer também em diferentes raças com predominância da pigmentação branca. Um cão Double Merle, ou resultado do acasalamento de pais Merle, carrega 2 cópias do gene Merle que gera excesso de despigmentação. Nesse caso, o cão será branco ou quase todo branco, terá membranas mucosas rosadas e muitas vezes anormalidades oculares e auditivas. A segunda, a surdez neurosensorial de início tardio, pode ocorrer tempos depois, ou seja, após 5 anos de idade. Também pode afetar um ou ambos os ouvidos e está ligada à transmissão de mutações carregadas por genes diferentes da surdez congênita. Anomalia ocular de Collie, hipoplasia coroidal. A anomalia do olho do Collie ou hipoplasia coroidal é uma doença hereditária causada pelo defeito de um único gene, ou monogênica, não relacionado ao sexo do indivíduo e que requer a transmissão do gene defeituoso de cada um dos pais para a prole. Afeta principalmente cães da raça Collie, Australian Shepherd, Border Collie e Shetland. Dependendo do grau, essa patologia pode ou não levar à perda da visão. Sintomas. Existe uma grande variação dos sintomas de acordo com a raça afetada e entre os indivíduos afetados de uma mesma raça. O defeito genético faz com que o tecido vascularizado sobre a retina se desenvolva anormalmente, chamado de coroide. Podemos então distinguir 4 graus de patologia. Graus 1 e 2, comprometimento leve e não progressivo. Graus 3 e 4, comprometimento grave e progressivo. Pais com grau 1 ou 2 podem ter filhos com grau 3 ou 4. Diagnóstico. A anomalia ocular do Collie pode ser diagnosticada por um exame de fundo de olho, usando um oftalmoscópio após dilatar a pupila. O exame será confiável se for realizado em um cão de 6 a 8 semanas, pois com a idade, o fundo pode parecer normal novamente, mascarando as lesões do tecido coroidal, o que exigirá exames mais detalhados. A detecção precoce permitirá identificar os indivíduos afetados, portadores que podem transmitir a anomalia ocular à prole e selecionar reprodutores saudáveis para futuros cruzamentos. Sensibilidade MDR1. Você sabia que os cães da raça Border Collie são sensíveis a determinados medicamentos, tais como antiparasitários, antidiarreicos e anticancerígenos? Essa sensibilidade é conhecida como MDR1, que se manifesta pelo funcionamento anormal de uma proteína transportadora presente na barreira hematoencefálica, ou seja, no grupo de células que bloqueiam o sangue no cérebro para regular seu fluxo. Tem como função também a proteção do sistema nervoso central contra os agentes patogênicos, toxinas e alguns hormônios presentes no sangue. Por ela passam somente nutrientes necessários para o funcionamento cerebral, bloqueando muitas vezes
tratamentos médicos, principalmente os neurológicos. Ocorre quando dá mutação no gene MDR1, provocando neurotoxicidade associada à ingestão de drogas. Os sintomas são vômito, tremor, dificuldade locomotora, aparecimento de cegueira, convulsões e até mesmo a morte do animal. Mas a lista de fragilidades e possíveis problemas de saúde do Border Collie não param por aí. Há ainda o colapso do Border Collie. O colapso do Border Collie. O colapso do Border Collie, ou apenas CBC, é um distúrbio episódico do sistema nervoso. Esse distúrbio é reconhecido em toda a América do Norte, Europa e Austrália, e pode ocorrer em cães usados para o trabalho, bem como os que participam de competições de agility ou flyball, ou mais simplesmente, durante a perseguição repetitiva de uma bola ou sujeitos a situações estressantes prolongadas. Por isso, esse distúrbio também é chamado de colapso induzido pelo exercício, hipotermia induzida pelo exercício, ataques de estresse e oscilações. Os cães afetados são normais em repouso e parecem saudáveis. Os episódios de colapso típicos começam 5 a 15 minutos após o início do exercício ou situação estressante prolongada e resultam na desorientação, atividade mental deficiente ou perda de concentração. O cão pode parecer balançar, cambalear e cair para o lado. Pode também levantar cada membro excessivamente ao caminhar ou ter uma marcha irregular. Pode ainda arrastar as pernas dianteiras e ou traseiras e cruzar as pernas enquanto gira. Todos os fatores que contribuem para o colapso de um cão afetado em um determinado dia, excitação, calor, intensidade de exercício, estresse, não foram determinados. Alguns cães parecem relativamente normais durante o exercício, mas só apresentam sintomas algum tempo após a interrupção do exercício ou situação estressante. Os cães recuperam-se completamente. Embora descrito pela primeira vez no Border Collie, esse tipo de colapso foi observado em outras raças, incluindo Australian Kelp, Pastor Australiano, Bearded Collie, Collie e Pastor de Shetland. Os cães afetados geralmente não conseguem se exercitar e devem ser afastados da competição, do trabalho ou qualquer tipo de situação estressante. Uma pergunta frequente é como diferenciar episódios de CBC de exaustão e insolação recorrentes. Durante anos, cães com episódio de CBC foram chamados de intolerantes ao calor porque o colapso é mais provável de ocorrer em climas quentes. Cães com CBC certamente sentem calor após o exercício, mas sua temperatura corporal não é mais alta do que a dos cães normais que realizam o mesmo exercício. Portanto, não é apenas o superaquecimento que causa o colapso. Também é importante reconhecer que os episódios de colapso que vemos em cães com CBC são muito diferentes daqueles associados à insolação real. A insolação severa o suficiente para causar mudanças na atividade mental, anormalidades da marcha e colapso em um cão pode ser até mesmo fatal. A recuperação, se ocorrer, é lenta e prolongada, podendo levar horas ou dias, mesmo com tratamento intensivo. A avaliação laboratorial revela um aumento dramático na enzima muscular CK e muitos cães afetados desenvolvem insuficiência renal aguda. Mais de 80% dos cães sofrem um acidente vascular cerebral com alterações graves, graduais e persistentes, que duram horas. Danos nas paredes dos vasos sanguíneos levam à formação generalizada de coágulos e causam também danos a múltiplos órgãos, baixa contagem de plaquetas e, frequentemente, sangramento generalizado. Em contraste, cães com episódios de colapso relacionados ao CBC não apresentam anormalidades laboratoriais e se recuperam relativamente rápido. Além da gravidade dos episódios de colapso, a natureza recorrente dos episódios relacionados ao CBC
E o fato de que o colapso pode ocorrer mesmo durante dias com temperatura ambiente moderada ou fria ajuda a distinguir o CBC de doenças relacionadas ao calor. Os cães afetados ainda podem viver uma vida relativamente normal, com limitação de participação em atividades físicas, especialmente em climas quentes. Até que se saiba com exatidão a causa dos episódios, não há tratamento específico que possa ser recomendado para prevenir o colapso do Border Collie. Minha opinião com respeito aos estudos já realizados é a de que o colapso do Border Collie está intimamente associado ao estresse, causa principal desse distúrbio. Como mencionei no capítulo 2 deste programa especial, a raça foi selecionada para apresentar um padrão motor de busca, perseguição e apreensão apurado durante o trabalho e, por isso mesmo, é capaz de ultrapassar seus próprios limites. Em outras palavras, o Border Collie é um cão facilmente excitável. Portanto, não podemos ignorar o estresse independentemente de sua origem. Digo isso porque há algum tempo pude testemunhar um episódio de colapso do Border Collie em minha cadela Sophie, o que me levou a pesquisar ainda mais sobre esse distúrbio e chegar a algumas conclusões. Depois de resgatá-la das ruas do Uruguai, país onde mantive por 2 anos um centro de formação de educadores caninos, percebi que, ao contrário do que se espera de um Border Collie, a Sophie não apresentava o padrão motor comum aos exemplares da raça, ou seja, não reagia à movimentação de rebanhos e nem mesmo à movimentação de objetos, tais como bolas, frisbee, etc. O que ficou mais que evidente foi que possuía indescritível fobia de trovões e fogos de artifício, o que rapidamente a colocava em uma quase incontrolável condição de estresse. Evidentemente, imediatamente iniciei o trabalho de dessensibilização, sabendo que não seria uma tarefa fácil, pois ela parecia ter aproximadamente 7 a 8 anos. Porém, depois de algumas horas de tempestade, ela deixou mais que evidente estar vivendo um claro episódio do colapso do Border Collie, o que me levou a crer ser o estresse a causa do colapso, independentemente do que o provocou. Para ver um Border Collie durante um colapso, acesse meu Instagram, @autorgelsonleite. Pois bem, amigos, espero que tenham gostado do programa especial sobre a raça Border Collie. Na próxima semana, voltaremos a falar mais sobre os nossos amigos os cães, aqui no podcast Descubra Seu Cão, abordando o tema agressividade canina. Não esqueça de deixar sua avaliação e nos seguir. Até lá!